da equipe de transição do governo federal, Geraldo Alckmin, está no Senado Federal. Ele entrega para o senador piauiense Marcelo Castro a PEC da transição, ou a PEC dos pobres. Essas são imagens de agora há pouco, da chegada de Geraldo Alckmin, sendo recebida aí pelo senador piauiense Marcelo Castro, relator do Orçamento da União para 2023, levando em mãos a proposta de emenda à Constituição, chamada de PEC da transição ou PEC dos pobres. Agora à noite, poucos instantes, é notícia agora. Essa PEC prevê que o recurso dispensado para pagar o Bolsa Família, para pagar os R$600, para pagar o auxílio de R$150 para cada criança menor de 6 anos, seja retirado do teto de gastos do governo federal. Uma medida essencialmente do campo político desta equipe de transição, inclusive com a liderança do senador piauiense Wellington Dias e, claro, do coordenador da transição, Geraldo Alckmin. João. A gente teve acompanhando hoje, antes de tudo, aí, eu acho que depois que o Lula teve aquela conversa com o presidente da Câmara e do Senado, a coisa está fluindo mais harmônica, viu, Ananias? Sim. E telespectadores. Por quê? Porque, de certa forma, o Centrão, que é quem comanda as votações em Brasília ainda, e vai continuar comandando pela bancada eleita, vinha, de certa forma, fazendo umas ameaças veladas, né? De que se não houvesse uma negociação, não ia haver PEC, não ia haver dinheiro para isso. Coisa que poderia ficar feio para a população, mas que o Centrão ia fazer essa retaliação. Depois que o presidente Lula lá conversou com o Arthur Lira, as coisas se acalmaram de um jeito muito bem, tudo está correndo. Inclusive, os relatores para as áreas estão sendo indicados já de acordo com indicações da equipe de transição, né? Porque se você indicar relator para determinadas matérias que o governo tem interesse no início e for um relator que vai dar trabalho, não anda o que o governo quer andar, né? Agora a gente... É aquele período de lua de mel, né? Agora se fala muito, né, desse interesse do governo ter que aproveitar esse período de lua de mel, como colocou o João, para apresentar uma proposta desse tipo. No entanto, olha, a Juliana me avisa aqui, já a gente amplia a discussão, o senador Marcelo Castro, relator do orçamento, está falando. Vamos ouvir? Está ao vivo, né? É agora, ao vivo, direto do Senado, o senador Marcelo Castro fala sobre a PEC, como vai ser a tramitação dessa PEC, que chegou agora à noite ao Congresso Nacional. Vamos ouvir. Uma capacidade de investimento. Se o país, esse ano, por hipótese, que é uma coisa real, tiver uma receita extra, que não é uma receita corrente, o país poderia, esse dinheiro hoje todo, por causa do teto de gastos, ele vai para abater a dívida pública do país, né, para o serviço da dívida. Então, um dos itens da PEC é que nós poderíamos aproveitar esse excesso de arrecadação, baseado em 2021, 6,5% de 2021, que daria um valor aproximado de 22, 23 bilhões de reais, mesmo que a arrecadação fosse extraordinária de 100 ou de 200 bilhões, uma arrecadação extra, não poderia aplicar em investimento, somente em investimento, mais do que 22 bilhões de reais. E são só 3 itens. E o último item, nós estamos aproveitando uma ideia da deputada Tabata Amaral, que é a autora da PEC 24, que excepcionaliza as universidades de serviços de convênios prestados, que elas possam ter receitas próprias, e isso, evidentemente, o lógico é que isso estaria fora do teto de gastos, porque o teto de gastos é para a União não gastar mais do que o que ela arrecada. Então, a União só pode gastar o que foi acertado em 2016, corrigido pela inflação. Aí uma universidade faz um contrato com um laboratório para prestar um serviço, para fazer uma pesquisa. A universidade não pode receber o recurso porque está no teto de gasto. Aquele recurso que é pago vai para a União para bater a dívida.
Então, são situações como essa. Um país estrangeiro quer dar um recurso para o meio ambiente do Brasil. Esse dinheiro não pode ser utilizado porque está dentro do teto. Então, nós estamos, a equipe de transição, eu estou do outro lado, né, do Congresso, mas a equipe de transição está sugerindo que nós apresentemos uma PEC excepcionalizando do teto de gasto essas receitas próprias que são das universidades, fundos, né, internacionais que possam fazer doações para o Brasil na área socioambiental e das universidades. Eu acho que isso aqui é um consenso, que não tem sentido uma universidade prestar um serviço e não poder ser paga por aquele recurso. Tá aí, então, o senador Marcelo Castro, relator do orçamento, detalhando pontos da PEC. A gente viu que está aparecendo mais coisa ali, inclusive essa questão do dinheiro para as universidades. Ou seja, além do teto de gastos, não apenas a questão do Bolsa Família, mas outros pontos que a administração não quer ser engessada e questão essencial também como a educação. O que a gente está vendo é um novo tempo de relacionamento entre o Executivo, entre o Palácio do Planalto e o Congresso, de uma maneira respeitosa, com diálogo, com transparência, conversando civilizadamente, colocando os pontos todos e discutindo, inclusive, com a sociedade também. Então, mudanças estão em curso, a gente viu hoje o Lula lá no Egito, era um novo momento para o Brasil no cenário mundial, um novo Brasil, e agora também uma nova relação entre o Executivo, entre o Planalto e o Congresso. Dialogada, muito mais do que negociada, se vocês me entendem. Ananias, a informação que eu tenho é que o valor excepcionalizado deve subir de 175 bilhões para 197 bilhões, com a inclusão também dessa questão envolvendo as universidades. E é um valor que já estaria ali acertado com o Congresso Nacional. O João falou dessa relação do Lula, da visita que ele fez ao Rodrigo Pacheco, também ao Arthur Lira. A gente vê que realmente o governo eleito, o presidente eleito, caminhou para o diálogo, para ter uma segurança quanto a uma medida para viabilizar o pagamento do Bolsa Família e também essa questão das universidades. A gente percebeu nesses últimos 4 anos um verdadeiro desmantelo na questão dos investimentos nas universidades aqui do nosso país. Sávia, o futuro da tramitação da PEC, dá para imaginar voto contra essa proposta? Olha, Ananias, é um ponto que era até, de certa forma, um consenso entre os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Claro que eles devem tentar ao máximo empatar e prejudicar, mas assim, se costura e a previsão é de uma maioria. Agora, é interessante a gente observar que, retirando o Bolsa Família, né, do teto de gastos, tem espaço para se analisar com calma e se trabalhar, por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, que tem 34 milhões de reais, não dá para ser aplicado, gente, numa cidade, uma grande cidade. Então, tem a distribuição dos recursos para a merenda escolar, tem a questão da cultura, então a gente consegue fazer um raio-x e enxergar as áreas que no governo Bolsonaro não eram prioritárias, porque se a área é prioritária, você coloca mais recursos para aquela área naturalmente. Então, a gente já vê a diferença de prioridades entre os governos. Tá certo, vamos acompanhar, trazer para você as novidades sobre essa tramitação dessa PEC tão importante para a manutenção do Auxílio Brasil, deve voltar a se chamar Bolsa Família, atendendo tantas famílias e com esta promessa de campanha que o presidente eleito Lula busca implementar, que é a concessão dos R$150 para famílias com crianças de até 6 anos de idade. Ananias, é bom que até que as pessoas diferenciem por que vai mudar. Simplesmente porque o Lula entrou? Não. Porque o Bolsa, ele tem uma contraprestação, o auxílio não tem contraprestação. Sim. E essa não contraprestação tem criado problemas, inclusive, no setor de saúde e no setor educacional. A falta de cobrança. O governo Bolsonaro deixou de cobrar a questão da frequência escolar. São as chamadas condicionalidades. As condicionalidades. Deixou de cobrar a questão da vacinação. Então, houve um abandono praticamente dessa área. O que é que acontece? A Bolsa, ela tem sempre uma contraprestação. Qual é a contraprestação? É a volta à regularização das carteiras de vacina e a volta também do acompanhamento da regularidade de frequência escolar. Né?
Agora vamos avançar, porque vamos atualizar